Livro: Economia Brasileira Contemporânea, da Colônia ao Governo Lula. Autores: Marcos Cordeiro Pires, Francisco Luiz Corsi, José Maringoni Camargo, Luiz Antônio Paulino, Luiz Eduardo Simões de Souza. Páginas: 161 a 192, 32 páginas. Editora: Saraiva. Ano: 2010. ISBN: 978, 85, 02, 095, 37, 3. Página 161. Título: Capítulo 6. A ditadura militar e o PAEG, 1964-1967. Nota do revisor. O texto foi escrito pelo Luiz Eduardo Simões de Souza. Fim da nota. Título: Introdução. Como exposto no capítulo anterior, a crise dos anos 1960 foi uma crise política resultante, em última instância, da polarização entre distintos interesses representados na sociedade brasileira. Como o jogo democrático dera a vitória às forças progressistas, a saída encontrada pelos representantes dos interesses dos latifundiários, do capital financeiro e do capital externo foi a ruptura da ordem legal, por meio do golpe de 12 de abril. Avessa ao povo e à democracia, uma elite militar formada nas academias militares dos Estados Unidos havia tentado romper com a ordem democrática em diversas ocasiões, desde o segundo governo Vargas, com a Cruzada Democrática. Foi assim, em 1950, quando queria impedir a posse de Vargas. Em 1954, quando depõe Vargas. Em 1955, quando novamente tentou impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Quando das revoltas de Jacareacanga, 1956, e Aragaças, 1959. Em 1961, após a renúncia de Quadros. A conjuntura internacional pós-revolução cubana fez que esse grupo fosse potencializado com o apoio de investimentos estadunidenses na Aliança para o Progresso. São eles os protagonistas do regime que se instauraria. Mas atribuir o golpe de 11 de abril de 1964 exclusivamente à inteligência militar seria uma sobrevalorização dos quadros golpistas de farda. Havia também setores civis, representados por uma burguesia radicalizada para a direita, além de um setor pequeno burguês, em que se encontravam pequenos proprietários, funcionários públicos, grupos da intelectualidade, entre outras figuras. Por fim, havia a ativa participação de grandes empresários locais e representantes de companhias estrangeiras. Página 162. Os pequeno-burgueses desejavam uma ditadura militar ou um governo civil de fachada legal, fortemente direitista, que bloqueasse a elevação do nível de vida dos trabalhadores, o crescimento do salário real destes e, por extensão, o processo de industrialização substitutiva, raiz das transformações sociais observadas. Silva, 2006, página 113. Tratava-se de realinhar a estrutura de posse e a distribuição do produto à situação pré-1930. Esse projeto de regressão social e econômica não poderia ser empreendido senão sob um regime imposto à força aos brasileiros, jamais em condições democráticas. Ainda que heterogêneas, havia uma unidade de propósitos nas forças golpistas. Todas desejavam um Brasil melhor, mas para poucos. Tal unidade, assim, não se consubstanciava em uma aliança mais que conjuntural e tática entre os partícipes do golpe. Uma vez tomado o poder, teria início um processo de autofagia entre estes, entre setores da alta burguesia, e mesmo entre alas dos militares golpistas. O resultado foi certa incoerência da política econômica do regime militar, 1964-1985, exceto pelo aspecto de tomada do Estado como propriedade privada, realizando-se sua administração em benefício de um grupo restrito, um elemento característico marcante das ditaduras latino-americanas do período. O fato é que o grupo alçado ao poder em 1964 se encontrava longe de possuir um projeto próprio de desenvolvimento. O pensamento econômico dominante no grupo golpista apresentava uma formação colonizada, voltada para fora, ligada aos problemas teóricos do mundo desenvolvido, distantes da realidade objetiva do mundo subdesenvolvido. O primeiro resultado desse grupo foi o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG. Este se apresentava como uma política de ajuste, o remédio amargo, dado em uma situação de gravidade e emergência. Essa situação era a crise dos anos 1960. Em termos concretos, o PAEG alterou as bases do crescimento econômico brasileiro do sentido do estímulo da demanda efetiva para a concentração de renda e a dependência externa.
Nesse sentido, o Programa de Ação Econômica Geral segue a lógica inversa dos Planos de Metas, 1956, e Trienal, 1963. Trata-se de medidas de ajuste, e não de desenvolvimento. Título: Cenário Político, 1964-1967. Subtítulo 1. O cerco da ditadura castelista. Uma vez tomado o poder, e alçado o recém-promovido Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco à condição de presidente pela junta militar do Comando Revolucionário, iniciava-se a autofagia entre os partícipes do golpe. Castelo Branco, conduzido indiretamente à presidência, para levar o país às eleições presidenciais de 1965, simplesmente não as convocaria. Apesar das promessas de Castelo Branco ao então vice-presidente, José Maria Alckmin, o grupo castelista, composto por oficiais da Escola Superior de Guerra, elaborou listas de cassação dos direitos políticos de opositores à ditadura, em um primeiro momento, e de adversários políticos de Castelo Branco, posteriormente. Nessa varredura antidemocrática, foram perseguidos, presos e caçados desde o possível candidato às eleições de 1965, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, até o também candidato e então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que fora entusiasta de primeira hora do golpe. Seguiram-se várias listas nos 2 anos de governo de Castelo Branco. Início da nota 1. Castelo Branco só estipularia uma nova data para as eleições por meio do AI-2, em outubro de 1965, pressionado por setores de oposição ao seu grupo militar no alto comando. Fim da nota. Desde a instrução número 204 da SUMOP lançada em 1961, ainda no governo Quadros, o modelo de desenvolvimento iniciado no país a partir da década de 1930 encontrava-se seriamente comprometido. Após o golpe, evidenciava-se que nenhuma das reformas de base tomaria corpo. Ademais, o pensamento econômico golpista encontrava-se entre os detratores da substituição de importações. Tratava-se de um grupo bastante característico. Entre eles, viam-se indivíduos saudosos do modelo primário exportador anterior à crise mundial de 1929 que acreditavam ser a industrialização brasileira um erro. Viam-se também representantes dos interesses econômicos estadunidenses no Brasil, aos quais interessava a extinção do processo de substituição de importações e a liberação plena das remessas de lucros das empresas multinacionais estabelecidas em solo brasileiro. Por fim, viam-se simples arrivistas, formados em ambientes ideologicamente dominados pelos anteriores. Havia certa coesão discursiva, a princípio, no discurso econômico golpista. Era preciso conter a inflação galopante, abrir a economia brasileira, conter o déficit público, reformar a administração pública e outros imediatismos, que isoladamente não constituem uma política econômica de longo prazo. Eventuais dissensões apareciam em âmbito regional, paroquial mesmo, e marcavam-se mais pelos grupos de interesses que os delimitavam que por alguma originalidade acadêmica ou científica. Por exemplo, o grupo de Roberto Campos e Octávio Bulhões ligava-se às empresas estrangeiras. Logo, a eles adequava-se uma visão puramente monetarista da economia brasileira, embora não fosse do interesse de seus próceres o desenvolvimento industrial do país. Já o grupo que se formaria em torno do então o secretário da Fazenda de São Paulo, Antônio Delfim Neto, era por demais ligado à burguesia nacional para aceitar uma abertura excessiva do mercado doméstico. Ambos concordariam, em política econômica e discurso, em um aspecto comum: o trabalhador brasileiro deveria pagar a conta. Subtítulo 2. A industrialização substitutiva à época do PAEG. Antes de se abordar o PAEG, é necessária uma ponderação sobre o estado do modelo substitutivo de importações naquele momento. O conjunto de fatores que levaram à exaustão do modelo de industrialização por substituição de importações não se exaure na ação discricionária dos grupos que tomaram o poder em 1964. A relação do país com a economia internacional mudara, mas alguns elementos estruturais da própria economia interna não sofreram maiores alterações entre 1930 e 1960. Um desses elementos era a estrutura de posse fundiária, extremamente concentrada, herdada do período colonial, a colocar enormes contingentes populacionais à margem da posse de terras, impossibilitando-os de usufruir uma vida mais digna. A posse da terra no Brasil, desde a instituição do Código Comercial e da Lei de Terras, de 1850, ainda continua sendo um fator de poder político, de dominação e de marginalização social.
Além disso, a falta de meios para a sobrevivência nos campos deu vazão a um fluxo quase inesgotável de imigrantes para os centros industrializados do país, o que forçou a queda nas taxas salariais e levou ao caos urbano, criando demandas com o Estado. Página 164. Outro elemento consistia na forma pela qual a economia brasileira se integrava aos centros do sistema. Nesse quesito, são consideradas variáveis como a. Imitação dos padrões de consumo. B. Dependência tecnológica e introdução de empresas multinacionais, operando no e para o mercado interno. C. Necessidade de moeda conversível para fazer frente às importações de equipamentos, combustíveis e matérias-primas, também para a remessa de lucros e serviços. E D. Comprometimento do dinamismo do próprio modelo de industrialização substitutiva. O aprofundamento da industrialização e a universalização dos padrões de consumo dos países centrais transformaram quantitativa e qualitativamente o grau de dependência do Brasil em relação a eles. Enquanto internamente se realizava um esforço de substituição de determinados itens da pauta de importação, simultaneamente, novos produtos estavam sendo introduzidos no mercado. Com o avanço da industrialização e a elevação da renda interna, o consumo imitativo se torna cada vez mais sofisticado e dispendioso. Também há a questão da dependência da tecnologia criada pelos países centrais para produzir bens. Antes de tudo, é preciso não perder de vista que as soluções tecnológicas encontradas pelos países centrais sempre responderam às suas necessidades mais prementes, sendo essas determinadas pela estrutura do mercado de consumo, pelo perfil da mão de obra e do volume de salários, pelas fontes energéticas e de matérias-primas e, ainda, pelo nível de desenvolvimento científico e tecnológico. A dependência tecnológica coloca também outros problemas para o desenvolvimento industrial do país periférico relacionados às opções de planejamento econômico. Atender às necessidades básicas de uma população em processo de crescimento requer quantidade menor de capital investido por unidade produzida que atender a demanda sofisticada de grupos de maior renda. Por conseguinte, produzir bens com menor intensidade de capital implica empregar mais trabalhadores, ao passo que a produção de bens com maior intensidade requer menos trabalhadores. As decisões de investimento devem considerar também os reflexos destes sobre o consumo e a poupança, além de suas repercussões sobre o multiplicador de renda. Investimentos destinados à produção de bens de consumo populares representam um maior dinamizador potencial do produto que aqueles destinados aos setores de maior rendimento. Dessa forma, o problema assume especial dimensão ao se observar que a opção tomada pelos elaboradores do Planos de Metas privilegiou os bens com maior intensidade de capital cujos reflexos sobre a estrutura produtiva foram sentidos já no começo da década de 1960. Ao se optar pela produção de bens de consumo durável, assim como de bens de capital, privilegiando as empresas multinacionais, criou-se uma lacuna entre este setor e aquele produtor de bens de consumo tradicionais, ainda controlado por empresas de capital nacional. De um lado, o capital concentrado e ganhos de produtividade, em que pese o fato de parcela significativa daquelas empresas ser composta com equipamentos de segunda mão, do outro, empresas descapitalizadas e com baixa produtividade. As consequências das opções do Planos de Metas foram sentidas rapidamente, tanto pelas importações como pelas pressões sobre o balanço de pagamentos. Nota 2. No entanto, o custo do capital importado praticamente impõe essa segunda solução ao país comprador de tecnologia e poupança. Fim da nota. Página 165. Outra variável a ser considerada reside no fato de que a industrialização substitutiva não altera substancialmente a dependência dos países periféricos em relação aos países centrais, apenas a recoloca em outros patamares. Por conta disso, com o avanço do processo substitutivo, surge a necessidade de ampliação da capacidade de importação do país. Já não é mais necessária a compra de tecidos, automóveis ou telefones, mas sim de outras máquinas e equipamentos, combustíveis e outras matérias-primas, cujo peso na balança comercial tende sempre a aumentar mais que na proporção do aumento do mercado. Dá-se aí o problema da industrialização substitutiva. As necessidades de moeda forte eram supridas apenas pela exportação de bens primários. Segundo Paul Singer, 1977, página 121, a contradição interna da relação da economia brasileira com o setor externo seria assim descrita. Início da citação.
As necessidades de produtos importados aumentam, em decorrência do próprio processo de desenvolvimento econômico. A capacidade para importar é, por sua vez, limitada por dois fatores: pela queda dos preços dos produtos que exportamos, e pelas remessas de rendimento dos detentores de capitais estrangeiros colocados no país. O resultado é um crescente endividamento exterior do Brasil. As escassas divisas proporcionadas pela exportação são disputadas por importadores e empresas estrangeiras aqui sediadas. Singer, 1977, página 121, fim da citação. Página 166. A debilidade do comércio exterior já havia colocado o país em xeque em meados dos anos 1950, quando se iniciou o movimento de queda continuada no valor de nossas exportações, especialmente do café. As opções de 1956, entretanto, conseguiram evitar o estrangulamento externo a partir de incentivos ao ingresso de capitais estrangeiros, instrução número 113 da SUMOC. Enquanto os dutos estavam desobstruídos, o problema cambial não se manifestou. Quando os fluxos começaram a minguar, o Brasil bateu às portas do Fundo Monetário Internacional sem, contudo, obter maiores êxitos na administração do déficit do balanço de pagamentos. Uma última variável entra na análise em questão. Trata-se do comprometimento do dinamismo do modelo de substituição de importações. Provavelmente, as elevadas taxas de crescimento do produto verificadas entre 1933 e 1960 não poderiam ser repetidas senão a custo de muito esforço, ainda mais se baseadas em exportação de bens tradicionais. Tal estrangulamento do setor externo ainda continuaria a ser um ponto fraco do padrão de crescimento do produto da economia brasileira. Essas variáveis, portanto, demandavam reformas estruturais que conduziriam à industrialização substitutiva e o crescimento econômico do Brasil a outro padrão. Diante do agravamento do impasse político no início dos anos 1960, a tomada efetiva dessas reformas, algumas delas concebidas nas reformas de base, foi inviabilizada pelo golpe de 1964. A análise econômica realizada pelo grupo recém-alçado ao poder tratou de atribuir todos os problemas existentes a supostos erros do antigo modelo. O modelo de substituição de importações foi considerado o vilão e a fonte das distorções econômicas que assolavam o país, como a inflação, o estrangulamento externo e a perda de dinamismo econômico. Foram desferidos ataques contra a política cambial vigente durante toda a década de 1950, baseada no câmbio sobrevalorizado e na instituição de tarifas múltiplas de câmbio. Também se anatematizou o gasto público utilizado como fonte de crescimento econômico. Cabia, na mentalidade dos tomadores de decisão de política econômica da ditadura recém-instaurada, reconduzir o país à sua vocação primária exportadora. Rever o conjunto de posturas adotadas entre 1930 e 1964 e reverter seus efeitos o máximo possível, portanto, seriam caminhos para a superação da crise econômica, na concepção da nova equipe econômica. Além disso, a política econômica do novo regime deveria reestruturar o sentido da acumulação, abandonando a estratégia expansiva, voltada para a ampliação do mercado interno pela incorporação da classe trabalhadora ao consumo, passando a privilegiar os setores de maior rendimento marginal cuja demanda de bens passava pelos setores da indústria mais intensivos em capital. Página 167, subtítulo 3. Bulhões, Campos e Paeg. O Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, foi apresentado em 13 de agosto de 1964, após mais de 100 dias sem que o governo apresentasse formalmente uma estratégia econômica. Sua execução caberia ao ministro do Planejamento, Roberto de Oliveira Campos, e ao ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões. Em suas memórias publicadas em 1994, Roberto Campos apresenta um suposto documento de trabalho do Ministério do Planejamento, datado de 23 de abril de 1964, em que há uma repetição do diagnóstico da conjuntura econômica nacional exposto pela ANPES/APEC, o qual aparece em muito da substância do PAEG, e de fato representa sua política efetiva. Sobre isso, afirma Souza. Início da citação. A se admitir este como um esforço unilateral imposto, de planejamento, fica-se com a conclusão de que o PAEG sequer teria sido submetido a debate mais amplo nos meios técnicos, ou seja, não houve planejamento durante ou depois do PAEG.
Ante a impossibilidade de enrolar-se o PAEG na tradição de planejamento econômico brasileiro pré-1964, preferimos considerar o documento apresentado por Campos mais como uma bula de intenções do que uma etapa de planejamento. Aparentemente, Roberto Campos estaria pronto a aplicar as diretrizes de recuperação econômica a qualquer conjuntura que se apresentasse. Souza, 2006, página 123. Fim da citação. A indicação de Bulhões e Campos dava-se em reconhecimento pelos serviços prestados aos golpistas. Otávio Bulhões esteve várias vezes à frente da SUMOC e teve um papel preponderante na elaboração, com Clemente Mariani, da Instrução número 204. Quando a Lei nº 4.134 foi promulgada, Bulhões, em protesto, saiu do governo Goulart. Na semana do golpe de 1964, ele declararia à imprensa que o país teria de parar um pouco para conter a onda inflacionária. Tribuna da Imprensa, 6 de abril de 1964. Roberto Campos também era um funcionário público de carreira. A ditadura recém-instaurada o retiraria da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, para onde fora mandado após uma gestão conflituosa no BIM, em que apareceram suspeitas de favorecimento de empresas estrangeiras na questão das remessas de lucros. Tribuna da Imprensa, 6 de julho de 1963. Campos chegou a ter participação ativa no golpe, ajudando, de Washington, Estados Unidos, a plantar notícias falsas em periódicos estadunidenses sobre filas de racionamento de arroz e levantes contra o presidente no Brasil. Página 168. Credores políticos do regime instaurado, a supremacia intelectual dentro de seu grupo somava-se à qualificação de Campos e de Bulhões. Para Bulhões, todo o caminho de desenvolvimento posterior a 1930 fora um erro. O viés monetarista de sua teoria econômica tem raízes prováveis na dificuldade de se lidar com o lado real da economia e com os fatos econômicos não monetários, ao mesmo tempo. Segundo o então novo ministro, o país deveria retornar à sua vocação de exportador primário. Com o regime militar, havia os meios para empreender sua vontade. Roberto Campos, por sua vez, foi durante décadas um árduo defensor dos interesses externos e da concepção metropolitana de como deveria ser a economia brasileira dentro da divisão internacional do trabalho. Fazendo uso de uma imprensa propagandística e favorável às forças conspiratórias, Campos construiu a sua reputação como teórico e pensador brasileiro. Um exame mais detalhado da obra de Campos informa pouco mais que um decalque simples de matrizes teóricas metropolitanas, recorrente muitas vezes ao argumento de autoridade. Mário Henrique Simonsen, correligionário e colaborador direto de Campos, chegou a aplicar a pecha de tocar de ouvido no então ministro do Planejamento. De toda forma, Campos representava, ali, no seu papel de imã, o reconhecimento dos militares ao apoio logístico dado pelos Estados Unidos ao golpe. Início da nota 3. Folha de São Paulo, 15 de agosto de 1982. Fim da nota. O processo de elaboração do PAEG não seguiu os passos de outras iniciativas de planejamento, como o Planos de Metas. Em vez da adoção da dinâmica de grupos de trabalho e grupos de execução, a iniciativa de Bulhões e de Campos foi uma decisão verticalizada e unilateral. Assim, o PAEG era uma miscelânea das ideias econômicas do grupo político dos dois ministros, sediado na editora Análise e Perspectiva Econômica, APEC, no Rio de Janeiro, com as proposições de órgãos como o Fundo Monetário Internacional, de Washington. A pouca diferença entre estas e aquelas explica a homogeneidade de sua visão sobre a realidade brasileira e as ações a serem empreendidas, em sua parcialidade. Segundo o diagnóstico dos formuladores do PAEG, o principal obstáculo ao desenvolvimento econômico encontrava-se no processo inflacionário desencadeado nos anos precedentes, cuja origem estava em 3 variáveis. Início da citação. Os déficits públicos, a expansão de crédito às empresas e as majorações institucionais de salários em proporção superior à do aumento de produtividade. Essas causas conduzem inevitavelmente à expansão dos meios de pagamento gerando, destarte, o veículo monetário da propagação da inflação. Governo do Brasil, 1965, página 28, fim da citação. Página 169. Para fazer frente aos problemas diagnosticados, o PAEG preconizava 3 diretrizes, que constituiriam as bases do programa anti-inflacionário a ser seguido pelo governo. São elas: o combate à inflação deve partir da progressiva contenção dos déficits governamentais.
A União competirá ao esforço inicial de sanear suas finanças, cortando despesas não prioritárias, corrigindo os déficits de autarquias e de sociedades de economia mista, racionalizando o sistema tributário e a sua arrecadação e restaurando o prestígio dos títulos públicos. A política de salários deverá adaptar-se ao compasso da política monetária, a fim de que os custos não aumentem proporcionalmente mais que a procura. O princípio a ser firmado é o de que o combate à inflação, por si só, destina-se a eliminar a instabilidade, mas não a elevar a média dos salários reais, os quais só podem ser elevados pelo aumento da produtividade e pela aceleração do desenvolvimento. A política de crédito às empresas será suficientemente controlada para impedir os excessos da inflação de procura, mas suficientemente realista para adaptar-se à inflação de custos. Governo do Brasil, 1965, página 34. Para o PAEG, a solução estaria na capacidade de a. Quebrar o ciclo que alimentava a inflação e b. Eliminar variado elenco de distorções econômico-sociais que, em conjunto, intensificavam a inflação. Por conta disso, deveriam ser atacadas duas frentes. 1. Sanear os gastos do governo e 2. Definir política salarial alinhada com a política monetária. Essa última deveria estabelecer os controles creditícios, procurando conter a demanda. Assim, defendia-se uma política monetária e fiscal austera, de corte ortodoxo, procurando controlar os preços, restringindo o poder de compra dos consumidores. Ainda segundo a visão dos formuladores da política econômica, as ações deveriam ser pautadas pela prudência, dando-se um tratamento gradativo ao combate à inflação, evitando-se assim problemas sociais que poderiam colocar em xeque a credibilidade do novo regime de modo. Além disso, tais ações procuravam facilitar um controle técnico mais flexível sobre os instrumentos de política econômica, déficit público, salários, crédito etc. Essa estratégia gradualista afastaria os perigos de se acirrar, ainda mais, o explosivo e confuso quadro nacional herdado pela Revolução e qualificado, por esta, como situação de caos econômico e social. Seria necessário esperar a assimilação do novo regime de governo para tomar medidas impopulares. Página 170. Tais variáveis poderiam agir de modo autônomo ou em conjunto. Entretanto, havia uma delas que se destacava, de acordo com a visão oficial, como fonte inflacionária: os salários. Para o PAEG, os aumentos salariais previstos em lei, supostamente em proporção superior à do aumento de produtividade, causavam um mais crítico desvio, uma vez que oneravam as folhas de pagamento das empresas e, por consequência, elevavam o custo fixo, que seria repassado para o preço final. Esses aumentos inchavam os gastos governamentais, além de desviar e concentrar as inversões na especulação financeira. A aplicação de uma política dessa natureza somente pode ser levada a cabo por um governo autoritário. Ao intervirem sindicatos de trabalhadores, caçar e prender suas lideranças e proibir articulações intersindicais, o governo obteve êxito em sua política de modificação da estrutura da demanda, concentrando renda nos segmentos médios e altos da sociedade. Não obstante a isso, o governo militar tratou de eliminar a estabilidade no emprego e instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Tal medida visava aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho, por meio de maior rotatividade da mão de obra. Com isso, às vésperas de reajustes salariais, os empresários demitiam seus funcionários e contratavam outros com vencimentos menores como projeto de desenvolvimento. O PAEG foge do estilo de seus antecessores. Inicia-se como uma análise de conjuntura que atribui à inflação e ao desequilíbrio das contas externas e do governo quase todos os problemas de crescimento e desenvolvimento da economia nacional. Seriam, portanto, os objetivos declarados do PAEG: acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico, conter, progressivamente, o processo inflacionário, atenuar os desníveis econômicos regionais, assim como as tensões causadas pelos desequilíbrios sociais, mediante melhoria das condições de vida, assegurar, pela política de investimentos, oportunidades de emprego produtivo à mão de obra, e corrigir a tendência de déficits descontrolados do balanço de pagamentos. Governo do Brasil, 1965, página 5. Invertia-se, assim, o sinal das políticas anteriores. Cabia conter a inflação, reduzir os gastos públicos e aumentar a capacidade de importar da economia brasileira, cujo problema passava a ser de ajuste e não mais de crescimento.
As novas políticas, amparadas pela capacidade retórica das baionetas, refletiam à época o que seria a visão mais atrasada que se poderia ter dos problemas brasileiros. Conforme visto, os elaboradores do PAEG acreditavam a. Que o processo inflacionário do país fosse dado pela demanda em excesso, resultante da descontrolada emissão monetária do governo. B. Que os investimentos estrangeiros deveriam ser atraídos e estimulados em igual ou maior intensidade que aqueles resultantes do crescimento interno. E C. Que o problema das tensões sociais consistia no enquadramento dos trabalhadores, por meio do emprego ou da polícia. Página 171. Não percebiam que a inflação ocorreria de qualquer modo, em razão do desequilíbrio crônico entre ramos produtivos, demanda importadora e consumo crescente. B. A expansão doméstica baseava-se no poder indutor dos investimentos do governo, alimentado pela expansão dos meios de pagamento. E C. As tensões sociais se reduziriam com taxas mais elevadas de industrialização com renda distribuída. Início da nota 4. Conforme Barbosa, 2006. Fim da nota. A proposta de atuação do PAEG pode ser descrita a partir de 4 pontos. 1. Política salarial. 2. Política financeira. 3. Política monetária e 4. Política externa. É importante notar que todas as políticas adotadas pelo PAEG se encontravam distorcidas por um viés economicista de cunho liberal ortodoxo. Elas representavam quase um decalque das políticas prescritas pelo Fundo Monetário Internacional em meados da década de 1950 e no início da década de 1960, as quais, à época, foram sumariamente descartadas pelos governos democráticos. Início da nota 5. Nesse sentido, é relevante o debate ideológico dado nos anos precedentes ao governo militar entre distintas correntes de pensamento econômico, as quais encontravam espaço no Brasil. Para obter mais detalhes sobre o assunto, ver as obras de Ricardo Bielszowski, 1996, e Denilson dos Santos Souza, 2002. Fim da nota. Subtítulo 4. A política salarial. Segundo os elaboradores do PAEG, o principal fator causal da crise de crescimento econômico dada no início dos anos 1960 era a inflação. Por sua vez, esta seria causada pelos excessos salariais e pela irresponsabilidade fiscal. Tratava-se, portanto, de uma visão do problema inflacionário a partir da demanda. Em última análise, os preços subiriam e a moeda se desvalorizaria porque o governo e os trabalhadores assalariados gastariam demais e de maneira irresponsável, impedindo a formação de poupança a ser transformada em investimento. A tarefa de Campos e Bulhões seria, assim, restringir a participação dos salários dos trabalhadores na distribuição do produto e reduzir o gasto público às prioridades do regime imposto, ou seja, o grande capital doméstico e o interesse estrangeiro. Nesse campo, a dupla alçada ao controle do planejamento e das finanças nacionais foi reconhecidamente eficaz. Página 172. Campos dedicou-se, primeiro, aos assalariados do setor público. Com o auxílio do economista Mário Henrique Simonsen, recrutado na consultoria privada Consultec, Roberto Campos criou uma fórmula de reajuste salarial que trabalhava com a média do aumento do custo de vida nos 24 meses precedentes, o aumento estimado da produtividade no ano anterior, a metade da média inflacionária prevista pelo governo para os 12 meses seguintes. Circular número 10, Gabinete Civil, 1965. O risco de pressões oriunda de aumentos de salários do setor público encontrava-se assim debelado. Se a média de um aumento crescente do custo de vida não defasasse os salários ao gosto de Campos e Bulhões, estimativas conservadoras da produtividade e da inflação futuras, elaboradas por órgãos controlados pela ditadura, o fariam. Ainda assim, por segurança, determinou-se o reajuste anual dos salários, Lei nº 4.725. Uma complexa fórmula matemática foi elaborada e explicitada por Simonsen. Tinha ela a seguinte configuração. Início da descrição de fórmula. Sn é igual 0,5 vezes abre parênteses Sn menos 1 mais Sn menos 2 fecha parênteses vezes abre parênteses 1 mais Pn fecha parênteses vezes 1 mais 0,5 Tn mais fecha parênteses vezes abre parênteses 1 mais 0,5 Sn menos 1 mais Sn menos 2 fecha parênteses menos 1 em que Sn é igual novo salário nominal. Sn menos 1. Sn-2 é igual a salários nominais nos 2 últimos anos ao ano base. Pn é igual ao coeficiente de aumento de produtividade.
TN mais é igual taxa esperada de inflação. TN é igual taxa verificada de inflação. Fim da descrição. Sobre a fórmula, o próprio Simonsen, alguns anos depois, realizaria um interessante comentário, admitindo o arroxo salarial infligido pelo PAEG. É fácil verificar que a taxa de crescimento dos salários reais, de acordo com essa equação, convergiria não para P, mas para algo próximo a 2P sobre 3. Simonsen Campos, 1978, página 111. A eficácia desse instrumento e a repressão da ditadura sobre as lideranças sindicais possibilitaram que esse coeficiente de redução dos salários reais fosse estendido ao setor privado, em setembro de 1965. Início da nota 6. Lei nº 4.725. Fim da nota. Página 173. O efeito sobre os salários foi visível, como se observa na tabela 6.1. Início da descrição da tabela 6.1. Título: Brasil, Índice de Salário Mínimo entre os anos de 1960 a 1968, sendo 1960 igual a 100. Fonte: IPEA. Disponível em www.ipeadata.gov.br. Acesso em 13 de fevereiro de 2009. Ano: 1960. Salário mínimo: 100. Variação: 19,45%. Ano: 1961. Salário mínimo: 112. Variação: 10,07%. Ano: 1962. Salário mínimo: 102. Variação: menos 9,53%. Ano: 1963. Salário mínimo: 90. Variação: menos 13,75%. Ano: 1964. Salário mínimo: 92. Variação: 13,22%. Ano: 1965. Salário mínimo: 89. Variação: menos 3,70%. Ano: 1966. Salário mínimo: 76. Variação: menos 17,31%. Ano: 1967. Salário mínimo: 72. Variação: menos 5,71%. Ano: 1968. Salário mínimo: 70. Variação: menos 2,18%. Fim da descrição. O arroxo salarial dado entre 1965 e 1967 somou 26,72%, fato reconhecido até mesmo por autoridades daquele governo, em retrospecto. É digno de nota que mesmo o período de 1962 a 1963, auge da chamada crise dos anos 60, estopim da crise institucional e razão de ser da política econômica de 1964-1967, não atingiu o grau de predação sobre o salário empreendido pelo PAEG. Início da nota 7. O próprio Mário Henrique Simonsen admitiu, em artigo de 1996, no Jornal do Brasil, uma perda na massa salarial de 25%, durante o PAEG. Jornal do Brasil, 3 março. 1996. Fim da nota. Tamanho avanço sobre o ganho do trabalhador brasileiro não seria possível sem uma forte ofensiva repressora sobre os sindicatos. Dela se encarregou o governo de Castelo Branco, interpondo o Estado entre as negociações salariais, proibindo o direito de greve e instaurando instrumentos jurídicos que tinha por objetivo disciplinar a classe trabalhadora. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi um deles. O FGTS veio substituir a então extinta estabilidade no emprego, pela qual, após 10 anos de serviço, o trabalhador não poderia mais ser demitido arbitrariamente pelo empregador. Assim, Campos transformou o tempo de serviço em poupança forçada, não sem o auxílio da persuasão militar, que empurrou o FGTS goela abaixo do Congresso Nacional, em 13 de setembro de 1966, por meio da Lei nº 5.107. Página 174. Instaurara-se uma estranha paz social na economia brasileira, Singer, 1989, página 80. Os ganhos de produtividade das empresas, obtidos por meio da redução dos salários e da sobreexploração dos trabalhadores, multiplicaram-se, fornecendo algumas das condições para o chamado milagre econômico 1967-1973, observado posteriormente. O achatamento do nível de salários da economia brasileira, ocorrido desde 1964, indica que os salários passaram a flutuar em uma linha de tendência mais baixa do que a observada no período anterior, gráfico 6.1.
Mesmo durante o milagre, o achatamento continuaria. Como as famílias de trabalhadores resolveriam isso? A incorporação de mais familiares no mercado de trabalho de maneira mais precoce daria a algumas famílias a ilusão de aumento da renda disponível. Mas, de fato, conforme pesquisas posteriores, os grandes beneficiários desse tipo de política foram os supracitados partícipes e entusiastas do golpe. Início da nota 8. Como a de Paul Singer, anteriormente referida, e Tavares, 1985. Fim da nota. Início da descrição do gráfico 6. 1. Título: Brasil, salário mínimo real mensal em reais de 2002, 1960 a 1968. Fonte: IPEA. Disponível em www.ipeadata.gov.br. Acesso em 13 de fevereiro de 2009. Há duas variáveis no gráfico 6. 1. A primeira, que consideramos a variável independente, ou seja, que está localizada no eixo horizontal do gráfico, aponta, de maneira crescente, os anos e meses, a partir dos anos de 1960 a 1968, considerando os meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, respectivamente, dos dados que foram analisados. A segunda, que chamamos de variável dependente, que está localizada ao longo do eixo vertical, aponta para os valores do salário, podendo variar entre 0 e R$600. Partindo do mês de janeiro de 1960, podemos considerar que o valor era de aproximadamente R$350. Em julho do mesmo ano este salário estava aproximadamente próximo dos R$300, mas no mês seguinte houve um salto e esse salário alcançou quase o valor de R$500. Em julho de 1961 houve uma queda do valor para um pouco acima dos R$350, mas no mês seguinte houve, novamente, um salto que elevou o salário novamente para o valor aproximado de R$500. Até outubro de 1962 o valor do salário foi decrescendo até chegar ao valor aproximado de R$290, e no mês seguinte houve um salto, menor que os anteriores, onde o salário chegou ao valor aproximado de R$450. Mais uma vez, com o passar do tempo o salário foi decaindo, e no mês de janeiro de 1964 chegou a aproximadamente R$230, menor valor atingido no gráfico. No próximo mês ocorreu um novo salto do valor para aproximadamente R$430, que foi decaindo, até chegar ao valor aproximado de R$240, janeiro de 1965, ocorrendo salto menor que os anteriores, no mês seguinte, chegando a aproximadamente R$360, e decaindo novamente chegando a aproximadamente R$260, janeiro de 1966, e saltando menos no mês seguinte, para o valor aproximado de R$320. A partir disso os valores se mantiveram entre os valores aproximados 260, julho de 1966 e janeiro de 1968, reais e saltos nos meses seguintes para o valor de R$310. Fim da descrição. O arroxo salarial dado entre 1965 e 1967 somou 26,72%, fato reconhecido até mesmo por autoridades daquele governo, em retrospecto. Página 175, subtítulo 5. Política financeira na esteira do controle inflacionário, por meio do achatamento da massa de remuneração ao trabalho, encontrava ressonância o argumento da excessiva atuação do Estado na economia. Na visão da ortodoxia, isso impedia investimentos privados internos e externos, além de ampliar o déficit público, comprometendo o equilíbrio do balanço de pagamentos. Cumpria disciplinar os gastos do governo, favorecendo os setores privados doméstico e externo. Então, do ponto de vista fiscal, tornava-se necessária a instituição de um mecanismo de controle das contas públicas com vistas a proteger os interesses dos prestadores de serviços, fatores e capitais ao governo, ou seja, seus credores. Pelo lado tributário, as principais modificações foram: a correção monetária dos balanços, a substituição dos impostos em cascata por impostos sobre valor adicionado, priorizando seu recolhimento durante a circulação e não sobre a produção. Estendia-se, assim, o repasse da carga tributária ao consumidor final. A retirada da autonomia dos estados e municípios na definição das regras tributárias e a criação dos respectivos fundos de participação, FP e FPM. E a proibição do aumento de gastos pelo legislativo no momento de aprovação do orçamento. Essas reformas podem ser resumidas em duas diretrizes.
1. Transferência do ônus tributário ao trabalhador. E 2. Centralização absoluta no Poder Executivo e na União. Além do aumento de impostos, a criação de fundos para fiscais ampliou a receita do governo. Fora o já citado FGTS, criou seu Programa de Integração Social, PIS, e unificou seu sistema de previdência no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Todos eram incidentes sobre a receita predominantemente dos trabalhadores. O efeito sobre as contas do governo foi significativo. Segundo dados do Bacen e da Fundação Getúlio Vargas, o déficit de caixa da União em percentagem do Produto Interno Bruto passou de 3,2% em 1964 a 1,6% no ano seguinte e 1,1% em 1966. Como se pôde observar na tabela 6.2, a partir de 1964, houve contenção significativa da relação déficit-receita existente nas contas da União. A tendência de queda prosseguiria até 1972. Página 176. Início da descrição da tabela 6.2. Título: Brasil, Receita e Despesa da União, 1960 a 1970, em milhares de cruzeiros novos de 1967, fonte, IBGE, 1990. Ano de exercício, 1960. Receita arrecadada, 23, 30, 13. Despesa realizada, 26, 46, 36. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 31.624. Razão resultado por receita, menos 13,57%. Ano de exercício, 1961. Receita arrecadada, 31.74,54. Despesa realizada, 41.99,14. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 10, 24, 60. Razão resultado por receita, menos 32,28%. Ano de exercício, 1962. Receita arrecadada, 51.18,29. Despesa realizada, 72.66,94. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 21, 48, 65. Razão resultado por receita, menos 41,98%. Ano de exercício, 1963. Receita arrecadada, 95, 30, 54. Despesa realizada, 127, 75, 77. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 32, 45, 23. Razão resultado por receita, menos 34,05%. Ano de exercício, 1964. Receita arrecadada, 201,06,23. Despesa realizada, 277,07,14. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 76,00,91. Razão resultado por receita, menos 37,80%. Ano de exercício, 1965. Receita arrecadada, 359,39,21. Despesa realizada, 441,49,20. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 82,09,99. Razão resultado por receita, menos 22,84%. Ano de exercício, 1966. Receita arrecadada, 600,70,10. Despesa realizada, 613,85,59. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 13, 15, 50. Razão resultado por receita, menos 2,19%. Ano de exercício, 1967. Receita arrecadada, 738,44,37. Despesa realizada, 817,29,72. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 78, 85, 35. Razão resultado por receita, menos 10,68%. Ano de exercício, 1968. Receita arrecadada, 11,78,55,06. Despesa realizada, 11,54,28,97. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses 24, 26,09.
Razão resultado por receita, 2,06%. Ano de exercício, 1969. Receita arrecadada, 19,68,35,63. Despesa realizada, 18,65,15,02. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses, 103,20,61. Razão resultado por receita, 5,24%. Ano de exercício, 1970. Receita arrecadada, 29,81,99,65. Despesa realizada, 18,11,56,60. Superávit ou déficit, representado por entre parênteses, 170,43,05. Razão resultado por receita, 5,72%. Fim da descrição. A melhoria da situação orçamentária da União deu-se à custa da deterioração das finanças estaduais e municipais. A situação orçamentária dos municípios aparece na tabela 6.3. As médias das razões resultado-receita nos períodos de 1960 a 1963 e de 1964 a 1966 são bastante próximas, 4,96% e 4,91%, respectivamente, para o lado do déficit, o que revela muito do alcance da eficácia da política orçamentária do regime ditatorial de Castelo Branco. A situação que se apresentou aos estados a partir de 1964, presente na tabela 6.4, demonstra realmente o caráter centralizador da reforma tributária de Campos e Bulhões. Ao se aplicar o mesmo método de comparação das razões resultado/receita utilizado anteriormente, para os mesmos intervalos de tempo, observam-se déficits sobre a receita de 6 e 11% para o período de 1960 a 1963 e 22,60% para o período de 1964 a 1966. Ou seja, a pressão orçamentária dos estados aumentou em mais de 3,5 vezes sob o PAER. A captação e a centralização de poupança forçada, associada à tributação regressiva, teriam ajudado a ditadura militar a lidar com a dificuldade dos investidores internacionais de associar a retórica de apoio à revolução com o ato que lhes dá o nome, ou seja, o de investir. Cumpria formar terreno fértil aos investimentos, e a dupla Campos e Bulhões não poupou tinta. Página 177. Início da descrição da tabela 6.3. Título: Brasil, Receita e Despesa dos Municípios, em milhares de cruzeiros novos de 1967, fonte, IBGE, 1990. Exercício, 1960, receita arrecadada, 44.992, despesa realizada, 46.019, superávit ou déficit, entre parênteses 1027, razão resultado por receita, menos 2,28%. Exercício, 1961, receita arrecadada, 62.025, despesa realizada, 63.574, superávit ou déficit, entre parênteses 1.549, razão resultado por receita, menos 2,50%. Exercício, 1962, receita arrecadada, 94.292, despesa realizada, 10,03,92, superávit ou déficit, entre parênteses 6.100, razão resultado por receita, menos 6,47%. Exercício, 1963, receita arrecadada, 17,94,32, despesa realizada, 19,48,64, superávit ou déficit, entre parênteses 15.432, razão resultado por receita, menos 8,60%. Exercício, 1964, receita arrecadada, 34,65,80, despesa realizada, 35,43,24, superávit ou déficit, entre parênteses 7.744, razão resultado por receita, menos 2,23%. Exercício, 1965, receita arrecadada, 63,41,30, despesa realizada, 67,17,47, superávit ou déficit, entre parênteses 37.617, razão resultado por receita, menos 5,93%. Exercício, 1966,
Receita arrecadada: 106,39,34. Despesa realizada: 113,38,71. Superávit ou déficit, entre parênteses 69.937. Razão resultado por receita: menos 6,57%. Exercício: 1967. Receita arrecadada: 202,14,64. Despesa realizada: 196,79,78. Superávit ou déficit, entre parênteses 53.486. Razão resultado por receita: 2,65%. Exercício: 1968. Receita arrecadada: 322,07,54. Despesa realizada: 327,16,52. Superávit ou déficit, entre parênteses 50.898. Razão resultado por receita: menos 1,58%. Exercício: 1969. Receita arrecadada: 396,69,36. Despesa realizada: 412,17,56. Superávit ou déficit, entre parênteses 15,48,20. Razão resultado por receita: menos 3,90%. Exercício: 1970. Receita arrecadada: 489,77,40. Despesa realizada: 499,91,80. Superávit ou déficit, entre parênteses 10, 14, 40. Razão resultado por receita: menos 2,07%. Fim da descrição. Início da descrição da tabela 6.4. Título: Brasil, Receita e Despesa dos Estados e do Distrito Federal, 1960 a 1970, em milhares de cruzeiros novos de 1967, fonte, IBGE, 1990. Exercício: 1960. Receita arrecadada: 21,14,54. Despesa realizada: 22,16,17. Superávit ou déficit, entre parênteses 10.163. Razão resultado por receita: menos 4,81%. Exercício: 1961. Receita arrecadada: 30,79,24. Despesa realizada: 31,68,04. Superávit ou déficit, entre parênteses 8.880. Razão resultado por receita: menos 2,88%. Exercício: 1962. Receita arrecadada: 49,27,23. Despesa realizada: 52,68,14. Superávit ou déficit, entre parênteses 34.091. Razão resultado por receita: menos 6,92%. Exercício: 1963. Receita arrecadada: 84,47,81. Despesa realizada: 92,79,39. Superávit ou déficit, entre parênteses 83.158. Razão resultado por receita: menos 9,84%. Exercício: 1964. Receita arrecadada: 189,47,40. Despesa realizada: 260,53,61. Superávit ou déficit, entre parênteses 71,06,21. Razão resultado por receita: menos 37,50%. Exercício: 1965. Receita arrecadada: 316,48,68. Despesa realizada: 380,46,35. Superávit ou déficit, entre parênteses 63,97,67. Razão resultado por receita: menos 20,21%. Exercício: 1966. Receita arrecadada: 476,75,32. Despesa realizada: 524,83,31. Superávit ou déficit, entre parênteses 48,07,99. Razão resultado por receita: menos 10,08%. Exercício: 1967. Receita arrecadada: 685,29,40. Despesa realizada: 762,71,95.
Superávit ou déficit, entre parênteses 77, 42, 55. Razão resultado por receita, menos 11,30%. Exercício, 1968. Receita arrecadada, 10, 73, 94, 89. Despesa realizada, 10, 92, 68, 61. Superávit ou déficit, entre parênteses 18, 73, 72. Razão resultado por receita, menos 1,74%. Exercício, 1969. Receita arrecadada, 14, 99, 02, 92. Despesa realizada, 15, 44, 56, 05. Superávit ou déficit, entre parênteses 45, 53, 13. Razão resultado por receita, menos 13,04%. Exercício, 1970. Receita arrecadada, 19, 09, 90, 70. Despesa realizada, 19, 33, 25, 06. Superávit ou déficit, entre parênteses 23, 34, 36. Razão resultado por receita, menos 1,22%. Fim da descrição. Página 178. Primeiro, instituíram-se as figuras econômicas da correção monetária e da obrigação reajustável do Tesouro Nacional, a ORT. Esses dois instrumentos tornavam letra morta a lei da usura varguista, retirando uma barreira antes considerável à expansão do capital financeiro no país, ao permitir taxas atrativas aos emprestadores que entrassem na legalidade. Mensal, a correção monetária não tinha restrição aplicativa, como os reajustes salariais, estes restritos à anualidade. Eliminava-se assim a correção aproximada dos ativos do capital e do trabalho. Início da nota 9. Decreto de 7 de abril de 1933. Fim da nota. A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, trouxe um conjunto de substanciais mudanças no sistema financeiro nacional. Criou o Conselho Monetário Nacional, CMN, e o Banco Central da República do Brasil, rebatizado, em 1967, sob o nome de Banco Central do Brasil, BACEN. Extinguiu a Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, e transformou o Banco do Brasil em mero banco comercial. A finalidade alegada pelos ministros era a de expandir e reestruturar o sistema financeiro do país. A criação de bases para o advento de instituições capazes de movimentar grandes quantidades de capital financeiro ainda hoje é um dos pontos levantados pelos defensores do PAER. Em uma visão mais aprofundada dos fatos, constata-se que a reforma bancária de 1964-1966 interferiu menos no estoque que nos fluxos de capital, em movimento de concentração, como se pôde observar na redução do número de bancos privados comerciais. Eram 336 em 1964, passariam a 109 em 1974. Em 1964, um banco responderia por 0,25% dos empréstimos do sistema financeiro ao setor privado. Supondo-se que esse mesmo banco tivesse sobrevivido à onda de fusões dada nos 10 anos seguintes, ele responderia por 0,47% em 1974. A ditadura militar governava para poucos. Início da nota 10. Relatórios do BACEN, vários anos. Fim da nota. Porém, essa mudança na organização do sistema financeiro nacional consistiu no verdadeiro reaparelhamento do Estado, pelo qual se visava colocar quadros de confiança dos ministros Bulhões e Campos na área responsável pelas políticas fiscais, monetárias e cambiais. Tais quadros viriam dos órgãos que deram suporte retórico à ortodoxia que tomara o poder à força, em abril daquele ano. Nesse sentido, organizações como o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, IPES, e a Associação Nacional de Programação Econômica e Social, ANPES, preencheram os espaços internos da burocracia do BACEN e do CMN com a postura ideológica adequada, na visão do poder recém-imposto. Por sua vez, associada à Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, a Lei nº 4.595 estruturaria as bases do mercado de capitais, regulamentando as relações entre o governo e os investidores. Início da nota 11. Para mais detalhes, veja Dreyfus, 1981. Fim da nota.
Página 179. O objetivo declarado da política Campos e Bulhões, o de atrair investimentos privados, por meio da construção de uma credibilidade institucional e da contenção do problema inflacionário, não obteve êxito. A formação bruta de capital, conhecida como investimento líquido, deixou de reagir durante o PAEG, apresentando decréscimo médio de 0,27% entre 1964 e 1966. Início da nota 12. Dados da Fundação Getúlio Vargas, 1972. Fim da nota. Subtítulo 6. A política monetária como instrumento corretivo da suposta baixa propensão à poupança. Os gestores do PAEG propunham um remédio reincidente na história do país, o qual recendia a períodos de menor liberdade, a restrição da liquidez dos meios de pagamento. As reformas do sistema financeiro nacional, o fomento ao mercado de capitais e a mudança da forma da proteção cambial às importações de máquinas escondiam, atrás de fatores conjunturais. Souza In. Cogiola, organizador, 2003, páginas 233 a 256, o retrocesso à mentalidade monetária do Segundo Império, 1840-1889. Naquela época, tinha-se a concepção de que a moeda era algo muito precioso ao comércio exterior para ser desperdiçada com o pagamento de salários ou com a promoção de políticas públicas. A ascendência do PAEG quanto à sua política de composição da moeda manual aparece na razão entre o papel moeda em poder do público e o papel moeda emitido durante os anos 1964 e 1967, tabela 6.5. Em vez de estimular o trabalhador à poupança, houve urgência de tirar o mais rápido possível o papel moeda de suas mãos, para que a defasagem da incidência da correção monetária com os reajustes salariais anuais completasse a tarefa de deteriorar o poder de compra dos rendimentos do trabalho. Início da descrição da tabela 6.5. Título: Brasil, composição da moeda manual, 1964 a 1970, saldos em final de período, cruzeiros novos de 1967, fonte: Ibg Basseiano, 1964, papel moeda emitido, 1484, caixa nas autoridades monetárias, 96, caixa nos bancos comerciais, 233, papel moeda em poder público, 1155. Papel moeda em poder público sobre papel moeda emitido, 0,7783. Ano: 1965. Papel moeda emitido, 2175. Caixa nas autoridades monetárias, 101. Caixa nos bancos comerciais, 344. Papel moeda em poder público, 1730. Papel moeda em poder público sobre papel moeda emitido, 0,7954. Ano: 1966. Papel moeda emitido, 2840. Caixa nas autoridades monetárias, 99. Caixa nos bancos comerciais, 398. Papel moeda em poder público, 2343. Papel moeda em poder público sobre papel moeda emitido, 0,8250. Ano: 1967. Papel moeda emitido, 3.598. Caixa nas autoridades monetárias, 140. Caixa nos bancos comerciais, 514. Papel moeda em poder público, 2.944. Papel moeda em poder público sobre papel moeda emitido, 0,8182. Ano: 1968. Papel moeda emitido, 5.100. Caixa nas autoridades monetárias, 130. Caixa nos bancos comerciais, 890. Papel moeda em poder público, 4.080. Papel moeda em poder público sobre papel moeda emitido, 0,8000. Ano: 1969. Papel moeda emitido, 6.400. Caixa nas autoridades monetárias, 187. Caixa nos bancos comerciais, 824. Papel moeda em poder público, 5.389. Papel moeda em poder público sobre papel moeda emitido, 0,8420. Ano: 1960. Papel moeda emitido, 7.900. Caixa nas autoridades monetárias, 262. Caixa nos bancos comerciais, 919. Papel moeda em poder público, 6.719.
Papel moeda em poder público sobre papel moeda emitido. 0,8505. Fim da descrição. Página 180. Início da descrição do gráfico 6.2. Título: Brasil, expansão dos meios de pagamento, 1961 a 1970. Variação anual. Há duas variáveis no gráfico 6.2, que é um gráfico de linhas, sendo a variável independente relacionada aos anos, de 1961 a 1970, e a variável dependente relacionada à porcentagem, de 0 a 100%. Há duas linhas, uma é preta e pontilhada, que representa a variação dos depósitos à vista, a outra é cinza e não pontilhada, que representa o papel moeda em poder do público. O papel moeda, em 1961, estava na marca de 50%, 1962, 51%, 1963, 71%, 1964, 69%, 1965. 49%, 1966, 39%, 1967, 29%, 1968, 40%, 1969, 35%, decrescendo. Os depósitos à vista, em 1961, estavam na marca de 51%, 1962, 69%, 1963, 60%, 1964, 89%, 1985, 90%, 1966, 9%, 1967, 50%, 1968, 40%, 1969, 35%, decrescendo. Os dois últimos anos tanto o papel moeda quanto os depósitos estavam com os mesmos valores no gráfico. Fim da descrição. Entre 1964 e 1967, houve notório retardo da emissão de papel moeda em poder do público, enquanto os depósitos à lista, a princípio, foram estimulados, para sofrer marcante queda no ano de 1966. Seria interessante indagar que espécie de poupança o PAEG buscava estimular, com tamanha compressão do papel moeda disponibilizado ao público e aos caixas dos bancos comerciais. Porém, os encaixes voluntários e compulsórios realizados pelos bancos comerciais praticamente quadruplicaram entre março de 1964 e março de 1967, IBGE, 1987. O mesmo aconteceu com os empréstimos dos bancos comerciais, que atingiram uma expansão de 3,667% durante um mesmo intervalo. Fomentava-se o lado monetário da economia, em detrimento do lado real, o que geraria a capacidade ociosa e a variação positiva de estoques que favoreceriam um milagre econômico. 1967, 1973, Singer, 1989. Páginas 108, 109. Nesse sentido, pode-se concordar com a afirmação de que a política econômica do primeiro governo pós-1964 foi bem além do receituário simplista que prega apenas políticas monetária e fiscal rigorosas e Ansoff Abreu, Organização, 1993, página 228. A mão de ferro da ditadura, ao arrochar salários, investir no aparelhamento do sistema financeiro e proteger as instituições monetárias privadas, realizou o trabalho de transferir o sobre-resultado do produto social ao atendimento das necessidades de seus entusiastas. Página 181. Subtítulo: A política externa. É sabido que o golpe militar de 1964 teve ampla aceitação pelo governo dos Estados Unidos, que, por meio de sua diplomacia, não escondeu sua satisfação com o resultado dos eventos ao apresentar pronta colaboração ao regime imposto. Brasil. In. Senado Federal, sem data. Página 785, 787. A Aliança para o Progresso, existente desde antes de 1964, seria o setor institucional dessa colaboração. Contudo, não se dele descartar o significam o papel que o Banco Mundial de Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional assumiram, na atribuição de novas metas à política econômica do país, de inflação e gasto público. Iniciava-se uma nova fase na história do endividamento externo do país. A Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, que buscava disciplinar a aplicação e as remessas de lucros oriundos do capital estrangeiro, foi o primeiro alvo da dupla Campos e Bulhões, uma vez alçada ao poder.
Em 29 de agosto de 1964, antes mesmo da reforma do Sistema Financeiro Nacional, aprovou-se a Lei nº 4.390, que atenuava as restrições ao capital externo. Trata-se, a nosso ver, de importante pista sobre a natureza da lista de prioridades do primeiro governo militar, 1964-1967. Após a reforma do sistema financeiro, um decreto ajustaria o descompasso institucional. Início da nota 13. Decreto número 55.762, de 17 de fevereiro de 1965. Fim da nota. Outro ponto que criava obstáculo ao crescimento do comércio exterior, segundo os economistas que apoiavam o governo militar, seria uma inadequada política cambial. Isso se dava porque as elevadas taxas internas de inflação refletiam negativamente sobre a formação dos custos de nossos produtos negociáveis no exterior. Desvalorizações cambiais que restabelecessem a correspondência entre os preços internos e externos, quando realizadas em grandes intervalos de tempo, contribuíam para a perda de competitividade das exportações. Assim, segundo Simonsen, uma adequada política cambial seria, início de citação, a manutenção de uma política de realismo cambial. Enquanto não nos livrarmos da inflação, será indispensável reajustar periodicamente o preço da moeda estrangeira, evitando seu atraso em relação aos preços internos. Não obstante certos inconvenientes psicológicos, essa política é a única capaz de assegurar a estabilidade da renda real dos exportadores e de evitar os movimentos especulativos dos capitais a curto prazo. Simonsen, 1970, página 175. Fim de citação. Página 182. De fato, ao considerar-se que o objetivo do novo modelo era a elevação das taxas internas de crescimento, tendo como carro-chefe as exportações, a moeda nacional subvalorizada funcionaria como importante incentivo. Wilson Barbosa, entretanto, faz algumas ressalvas acerca da viabilidade de tal política. Início de citação. Na verdade, o uso desta ferramenta é um sine qua non para os elaboradores da política econômica, porque eles precisam satisfazer a crescente exigência por lucros mais altos dos setores exportadores e, ao mesmo tempo, ocultar a ineficiência e o baixo nível de investimento em tecnologia da economia de exportação. Consagrado o cruzeiro subvalorizado como a antibarreira por excelência ao crescimento das exportações, obtemos como resultado doméstico a aceleração das dualidades na distribuição do rendimento, ampliadas diferenças sociais de classe e nova formação de mercados primitivos como bolsões internos à industrialização. O valor decrescente do trabalho doméstico e, por extensão, do conjunto dos bens de trabalho intensivo, caracterizou-se, assim, no período, com mecanismo indutor de encolhimento do mercado interno e gerador do subdesenvolvimento. Barbosa, 2006, página 9, fim da citação. A nova política cambial refletia a articulação de forças que dava sustentação ao novo governo. Assim como o confisco cambial significava a transferência de renda dos setores exportadores rara àqueles vinculados ao mercado interno, ainda durante o modelo substitutivo de importações, a política continuada de desvalorização cambial foi essencial para a política de concentração de renda e de arroxo salarial, as bases do novo modelo. Isso porque o barateamento da mão de obra nacional tornaria mais competitivas as mercadorias nacionais no exterior. Apenas alterar a política cambial não seria suficiente para a dinamização das exportações. Seria necessário também diversificar a pauta. Em 1964, 86% das exportações brasileiras eram compostas por produtos básicos, principalmente de café, com participação de 53%. Os bens manufaturados representavam 6% e os semi-manufaturados, 8%. As medidas que viabilizaram a diversificação das exportações podem ser assim resumidas, de acordo com Werner Baer. Início da citação. A política econômica de comércio exterior foi considerada extremamente importante pelos regimes pós-64. O rápido crescimento e a diversificação das exportações foram considerados essenciais à recuperação e ao vigor duradouro da economia brasileira. Para atingir essas metas, o governo adotou várias políticas ao longo dos anos, que incluíam a revogação das tarifas de exportação, a simplificação de procedimentos administrativos para exportadores e a introdução de incentivos fiscais e crédito subsidiado. Baer, 2002, página 91. Fim da citação.
Página 183. Quando se analisa o gráfico 6.3, pode-se notar que o avanço do setor exportador não foi significativo durante o período do PAEG. Entre 1964 e 1967, o setor aumentou apenas 5,3%. Já as importações decorrentes da combinação de câmbio desvalorizado e da recessão interna variaram negativamente em 3,5%. Isso propiciou um aumento do saldo comercial da ordem de 33,5% no período. Início da descrição do gráfico 6.3. Título: Brasil, Comércio Exterior, 1964 a 1968, milhões de dólares. Fonte: IPData/base em gráfico de coluna. A variável independente é referente aos anos de 1964 a 1968 e a variável dependente oscila de 0 a 1.800 milhões de dólares. A primeira coluna é referente a importações, a segunda, exportações e a terceira, saldo comercial. Seguindo a ordem das colunas citadas anteriormente, temos os seguintes valores. Ano: 1964, importações 1086, exportações 1430, saldo 343. Ano: 1965, importações 1131, exportações 1442, saldo 312. Ano: 1966, importações 1090, exportações 1475, saldo 385. Ano: 1967, importações 1048, exportações 1507, saldo 459. Ano: 1968, importações 1007, exportações 1540, saldo 532. Fim da descrição. Subtítulo 8. Saem Bulhões e Campos, fim do PAEG. Na apresentação do PAEG, Roberto Campos faz uma profissão de fé de sua concepção desenvolvimentista. Início da citação. Há dois modos de encarar o desenvolvimento econômico. O primeiro vê tudo em termos de intensificação do ritmo de formação física de capital, envolvendo assim um certo grau de ilusão mecanicista. O segundo encara o desenvolvimento como um processo através do qual os agentes econômicos, consumidores e empresas, adequadamente motivados, aprendem a mobilizar de forma eficiente os recursos materiais e humanos, para realizar o potencial máximo de crescimento do produto real da comunidade. Programa de Ação Econômica do Governo, 1964-1966, fim da citação. Página 184. É notório o completo descolamento das palavras de Campos da realidade que o país vivia. Apenas um exercício de sadismo econômico, termo aplicado por Carlos Lacerda às políticas dos ministros à época, daria sentido à motivação das políticas apresentadas no planos de Campos e Bulhões. Amparadas pela capacidade retórica das baionetas, tais políticas refletiam, à época, o que seria a visão mais atrasada que se poderia ter dos problemas brasileiros. Por ela, entendia-se que o processo inflacionário do país teria sido causado por um excesso de demanda, resultante da descontrolada emissão monetária do governo, ou seja, admitia-se o contrassenso de que a economia brasileira, em plena crise, encontrava-se em situação de pleno emprego. Os investimentos estrangeiros deveriam ser atraídos e estimulados em igual ou maior intensidade que aqueles resultantes do crescimento interno, mesmo que tivessem eficiências marginais distintas do capital. O problema das tensões sociais consistia no simples enquadramento dos trabalhadores, por meio do emprego ou da polícia, em um primeiro passo rumo ao retorno da concepção da questão trabalhista pelo Estado brasileiro antes de 1930. Não se percebia, ou não se queria perceber, que a inflação ocorreria de qualquer modo, devido ao desequilíbrio crônico entre ramos produtivos, demanda importadora e consumo crescente. A expansão doméstica baseava-se no poder indutor dos investimentos do governo, alimentado pela expansão dos meios de pagamento. As tensões sociais se reduziriam mais com taxas mais elevadas de industrialização com renda distribuída. O fato é que, em pouco mais de um ano, o PAEG, Bulhões e Campos encontravam-se desgastados mesmo entre o grupo golpista. Setores da burguesia industrial sentiam o impacto da demanda reprimida por mais de 2 anos, impacto esse mais forte que a redução de custos trabalhistas provida pelo plano. O executivo também se ressentiu da redução de gastos públicos. Ao mesmo tempo, a abertura econômica promovida pela dupla de ministros ainda não tivera efeitos satisfatórios.
Mesmo a inflação não caiu aos índices previstos no plano. O ajuste de curto prazo demorava a apresentar resultados que pudessem ser considerados benignos à economia. No final de 1966, Bulhões e Campos sustentavam-se em seus cargos, em parte, pelo aval de Castelo Branco, o que significava o aval do grupo então dominante no regime, e, em parte, pelo caráter provisório do governo castelista. Formava-se com o grupo do general Costa e Silva, então ministro do Exército, um núcleo de economistas favoráveis à ditadura, que sugeria políticas de crescimento econômico feitas a partir dos estoques de capital criados pelo Planos de Metas e das políticas de ajuste do PAEG. Capitaneados pelo então secretário da Fazenda do governo de São Paulo, Antônio Delfim Neto, esse grupo de economistas tomaria o lugar de Campos e Bulhões tão logo Castelo Branco fosse obrigado a passar o bastão da Revolução a Costa e Silva, em 1967. Página 185. Mesmo dentro do círculo ditatorial, Octávio Bulhões e Roberto Campos eram mais tolerados que propriamente apoiados. Passados 2 anos do golpe, a inflação continuava elevada, e as taxas de crescimento econômico não indicavam melhora. O crescimento do PIB em 1964, 1965 e 1966 fora praticamente nulo, tendo mesmo regredido em alguns trimestres. As metas de inflação previstas no PAEG não se cumpriram. O ano de 1966 foi particularmente crítico para os ministros, que então começavam a ter os resultados de suas políticas questionados mesmo entre seus correligionários. Bulhões apontava para 1968 como anos de arranque da economia brasileira, o estado de São Paulo, 3 de novembro de 1966. Campos fazia menção a metas de longo prazo do PAEG, admitindo ter subestimado a força da inflação brasileira. O Estado de São Paulo, 23 de abril de 1966, e Jornal da Tarde, 11 de novembro de 1966. Empresários e latifundiários, cúmplices da quartelada de 1º de abril de 1964, aumentavam diariamente o tom das reclamações sobre a política de restrição de crédito, em particular, a notícia do Jornal da Tarde, Sadismo da Política Econômica, 9 de novembro de 1966. Mesmo a maior liberalidade do Banco do Brasil, entre o segundo semestre de 1966 e o primeiro semestre de 1967, não foi suficiente para satisfazer as ânsias creditícias de mais de 30 meses dos condôminos de Castelo Branco. O cerco se fechara. Ao fim da ditadura castelista, no início de 1967, os ministros sabiam que sua gestão se encerrava. Delfim Neto e sua equipe preparavam um conjunto de políticas mais palatável à nova conjuntura, aproveitando a capacidade ociosa gerada pelo PAEG, expressa em trabalhadores desempregados, salários reduzidos, estoques acumulados e demanda por crédito barato. Preparava-se, do mesmo núcleo de poder, mas de diferentes indivíduos, uma política diferente. Ao receber o cargo de Octávio Bulhões, em 17 de março de 1967, Delfim Neto demonstrava a mudança nas prioridades da política econômica do governo ditatorial, ao colocar o desenvolvimento econômico antes da estabilidade de preços. O Estado de São Paulo, desenvolvimento sem milagre, prega Delfim, 18 de março de 1967. Nos meses seguintes, Delfim seria ainda mais contundente ao afirmar que, início da citação, a instabilidade política reinante na fase anterior à Revolução e a falta de liquidez do setor empresarial, na fase mais recente, parecem ser as explicações mais plausíveis para a estagnação que se tem verificado ultimamente na economia brasileira. O estudo de São Paulo. Delfim Neto aponta causas da estagnação, 18 de março de 1967, fim da citação. Página 186. Mudara o diagnóstico vigente. Não se tratava mais de reduzir a demanda, mas de estimular os investimentos do lado da oferta. De curandeiros da economia brasileira, Roberto Campos e Octávio Bulhões passavam a fazer parte da patologia, segundo o novo pensamento econômico da ditadura. Evidentemente, os limites do keynesianismo de Delfim Neto atingiam a taxa de lucro dos empresários e por lá paravam. Nenhuma mudança substancial na política salarial seria empreendida por todo o restante do regime. Título: alguns indicadores. Subtítulo 1. Crescimento econômico. O PAEG em comparação com seus antecessores.
Ao observar o PAEG em comparação com seus antecessores, no tocante ao resultado sobre o Produto Interno Bruto, PIB gráfico 6.4, percebe-se que seu efeito sobre as taxas de crescimento esteve abaixo de 3,3. Ou seja, descartando-se o plano trienal, que foi interrompido ante as pressões por iniciativas que depois se afirmariam no regime militar, é notório o desempenho pífio do PAEG, no que tange à solução dos problemas apontados em seu diagnóstico. A economia brasileira teria flutuado, sob o PAEG, em uma tendência menor que a do planos de metas. O conjunto de políticas assinadas por Bulhões de Campos fizera que a economia brasileira passasse a funcionar para um círculo mais restrito de brasileiros. De toda forma, merece ressalva o fato de que a metodologia de contabilidade nacional, adotada à época pela Fundação Getúlio Vargas, sofreu mudanças no final da década de 1960, com vistas à adequação ao sistema de contas nacionais desenvolvido pela ONU. Assim, aproveitando-se do pretexto de mudança do padrão SNA 1952 para o SNA 1968, a ditadura pode ter maquiado dados das contas nacionais. Segundo estimativas, Barbosa, 2006, a taxa de crescimento, em 1962, foi de 8,5% e, em 1965, o crescimento do PIB brasileiro pode ter sido negativo. Esse último ponto em particular é sugerido pela evolução das taxas de crescimento do PIB per capita, presentes no gráfico 6.5. A contenção do padrão de crescimento dado a partir de 1957, associado a uma população crescente e a considerável massa de investimentos realizada pelo governo entre 1945 e 1964, daria as condições de uma economia com grande capacidade ociosa, ou seja, distante do pleno emprego. Em que medida o ajuste do PAEG era, efetivamente, necessário? Página 187. Início da descrição do gráfico 6.4. Título: Brasil, taxas de crescimento do PIB, 1952 a 1968. Fonte: IBGE, 1990. Variável independente é referente aos anos de 1952 a 1968. Variável dependente vai de 0 a 12, referentes ao crescimento da taxa. Em 1952 a taxa foi de 7%, 1953, abaixo de 5%, 1954, aproximadamente 8%, 1955, aproximadamente 9%, 1956, acima de 2%, 1957, aproximadamente 8%, 1958, aproximadamente 11%, 1959. Por volta de 10%, 1960, por volta de 9%, 1961, abaixo de 9%, 1962, por volta de 7%, 1963, abaixo de 1%, 1964, aproximadamente 4%, 1965, aproximadamente 2%, 1966, abaixo de 7%, 1967. Por volta de 4%, 1968, aproximadamente 10%. Fim da descrição. Início da descrição de gráfico 6.5. Título: Brasil, taxas de crescimento do PIB per capita, 1952 a 1968. Fonte: IBGE, 1990. Variável independente é referente aos anos de 1952 a 1968. Variável dependente vai de -4 a 10, referentes ao crescimento da taxa. Em 1952 a taxa foi de aproximadamente 4%, 1953, abaixo de 2%, 1954, aproximadamente 5%, 1955, aproximadamente 6%, 1956, acima de 0%, 1957. Aproximadamente 4%, 1958, aproximadamente 8%, 1959, um pouco acima de 6%, 1960, por volta de 6%, 1961, abaixo de 6%, 1962, por volta de 4%, 1963, abaixo de -2%, 1964, abaixo de 1%, 1965, acima de -1%, 1966, abaixo de 4%, 1967, por volta de 2%, 1968, aproximadamente 6%. Fim da descrição.
Página 188. Subtítulo 2. O problema da poupança privada e o deslocamento da fronteira salário-lucro durante o PAEG. Um dos principais bastiões do PAEG foi a composição de uma massa de investimentos a partir da captação de poupança privada. Ora, parece lógico o destino da fatia do produto outrora conduzido aos trabalhadores, os capitalistas. Então, a partir de 1964, os capitalistas passaram a deter uma parcela maior do produto social gerado no país. No tocante ao crescimento econômico, esse deslocamento da fronteira salário-lucro a favor dos capitalistas foi exitoso. De maneira mais pontual, essa poupança virou investimento de maneira mais eficiente que no período anterior. Um cálculo realizado por Wilson Barbosa, 2006, informa que a retirada do poder de compra dos salários dos trabalhadores teve efeitos nocivos ao crescimento econômico entre 1964 e 1966. O impacto sobre a demanda efetiva afetou não somente o ritmo do crescimento econômico, mas também as bases sobre as quais ele se dava. Para uma análise mais detalhada dessa mudança, construiu-se uma variável a partir do inverso do índice normalizado do salário mínimo, a qual se aproxima do conceito presente na economia política clássica de fronteira salário-lucro. Início da nota 14. O cálculo do índice se dá pela seguinte fórmula: igual CF mais CV mais LD sobre DIN é igual a 0 mais DCV sobre DIN mais DL sobre DI é igual DWN sobre DIN mais DL sobre DI. DWN sobre DI sobre DL é igual a I. DWN sobre DL sobre DI igual I. Para as variáveis, I é igual a renda, CF é igual custo fixo, CV é igual custo variável, L é igual a lucro, WN é igual a massa salarial. Assim, X-Pro igual SAL elevado a menos 1 em que X-Pro é o índice de exploração do trabalho, PROX-DL. SAL é o índice normalizado do salário mínimo, PROX-DWN. Fim da nota. Ao realizar-se uma regressão linear pelo método de mínimos quadrados ordinários, tomando-se essa variável como exógena e a renda disponível bruta como variável explicada, obtiveram-se os seguintes resultados. Equação 1. Regressão linear da pendente da renda disponível, YDB, a partir do inverso do índice de salário mínimo, X-Pro. Fronteira salário-lucro em cruzeiros de 1968 igual a 100, amostra. 1953, 1968. Observações. 16YDB é igual a menos 5,0828956 mais 686,2717 vezes x/r² é 0,72492 ajustado é 0,7052771 estatístico do Urbim-Watson é 0,9352557 estatístico F é 0,00029. Página 189. Assim, é possível inferir-se que, dado considerável poder explicativo do achatamento de salários no processo de acumulação de capital no Brasil, durante o período 1953-1968, a argumentação do PAEG para sua política salarial diverge da realidade. Entre 1954 e 1962, verificou-se uma flutuação do crescimento econômico em torno do crescimento dos salários nominais, ou seja, os salários acompanharam, até de maneira um pouco defasada, o ritmo de crescimento econômico. Após 1964, verifica-se o estreitamento do ritmo do crescimento econômico com o arroxo salarial da política implantada pelo PAEG. Poder-se argumentar que o índice calculado a partir da redução real do salário mínimo apenas refletiria um aumento progressivo da produtividade marginal dos fatores de produção. Em uma economia cujo nível de emprego dos fatores de produção encontrava-se reconhecidamente abaixo da situação plena, tal hipótese explicativa não faz sentido. Contudo, é possível entender produtividade marginal do trabalho como o inverso da quantidade de produto destinada à remuneração do trabalho, ou seja, do ponto de vista da distribuição, o que corrobora a validade do índice de exploração da força de trabalho. Cumpre ver, portanto, os efeitos da política econômica da ditadura sobre a distribuição de renda no Brasil. Subtítulo 3. Concentração de renda entre 1960 e 1970. O efeito concentrador de renda do PAEG é dedutível do caráter de suas políticas. Ele pode ser observado em estudo citado por Paul Singer, conforme tabela 6.6.
Início da descrição da tabela 6. Título: Brasil, renda per capita por classe, 1960 e 1970, cruzeiros de 1953. Fonte: Duarte Apud Singer, 1989, página 64. Classe A, porcentagem da população: 1960, 8.350, 1970, 17.700, aumento da renda em porcentagem, 112. Classe B, porcentagem da população: 4, 1960, 2.780, 1970, 4.590, aumento da renda em porcentagem, 65. Classe C, porcentagem da população: 15, 1960, 1.295, 1970, 1.780, aumento da renda em porcentagem, 37,5. Classe D, porcentagem da população: 30, 1960, 662, 1970, 768, aumento da renda em porcentagem, 16. Classe E, porcentagem da população: 50, 1960, 253, 1970, 272, aumento da renda em porcentagem, 7,5. Classe Soma de todas as classes, porcentagem da população: 100, 1960, 714, 1970, 994, aumento da renda em porcentagem, 39. Fim da descrição. Página 190. Entre 1960 e 1970, ou seja, desprezando-se a distribuição de renda dada entre 1961 e 1963, a parcela 20% mais rica da população brasileira ampliou sua disponibilidade per capita em mais de 100%, passando a abarcar 17,8% do PIB. Eram 11,7% em 1960. Já os 20% mais pobres ampliaram sua renda apenas em 7,5%, reduzindo sua participação na distribuição do produto para 13,7%, eram 17,7% em 1960. As curvas de distribuição de renda em 1960 e 1970 aparecem no gráfico 6. Início da descrição do gráfico 6. Título: Brasil, porcentagem da renda vezes a porcentagem da população, curvas da distribuição de renda, 1960 e 1970. Fonte: Duarte Apud Singer, 1989, página 65. Variável independente vai de 0 a 100 e a variável dependente também de 0 a 100. Há duas linhas que fazem uma curva crescente, uma é preta e não pontilhada, que é referente aos anos de 1960, a segunda é cinza e pontilhada, e representa os anos 1970. A diferença entre as duas se dá pela segunda linha mostrar um crescimento inferior ao primeiro, ou seja, ela realiza a curva abaixo da primeira linha. Fim da descrição. O achatamento da curva de distribuição de renda indica um país mais desigual em 1970, após a política de ajuste. Calculado, o coeficiente de Gini aumentou de 0,400 em 1960 para 0,423 em 1970. Assim, o crescimento do produto observado a partir de 1968 indica, em comparação a 1960, que um número maior de brasileiros trabalhou para o desfrute de um grupo menor. Início da nota 15. Fórmula do coeficiente de Gini. G é igual somatória com N acima do símbolo da somatória, e abaixo I é igual a 0 π vezes R sobre 0,5, em que G é o coeficiente de Gini, onde 0, distribuição perfeita, é menor ou igual a G, que é menor ou igual a 1, pior distribuição. N é igual ao número de classes de população e renda. I é igual ao número que vai de 0 a N. Pi é igual à classe específica de porcentagem da população. R é igual à porcentagem da renda correspondente a Pi. Fim da nota. Página 191. Título: Considerações finais. O PAEB não foi efetivamente um plano de desenvolvimento. Mesmo seus defensores o apontam como um plano de ajuste, o qual teria dado condições para o crescimento econômico observado durante o período do milagre, no qual Delfim Neto e Mário Henrique Simonsen teriam colhido os frutos do esforço de Roberto Campos e Otávio Bulhões. Mesmo isso é apenas parcialmente verdadeiro. A capacidade destrutiva de estoques de capital do PAEB lançou o crescimento econômico brasileiro em um patamar inferior ao que seria obtido com a continuidade natural das políticas do plano de metas e do plano trienal.
Em uma síntese dos resultados efetivos do PAEG, pode-se constatar que, durante sua vigência, o país concentrou renda e retardou seu ritmo de crescimento econômico, criando capacidade ociosa e desperdiçando importante capital criado pelos planos e pelas políticas anteriores. A inflação nominal foi contida, mas à custa da redução do poder aquisitivo do salário dos trabalhadores. Longe de reduzir os desníveis econômicos regionais, o processo concentrador de renda desencadeado pela política salarial de Campos e Bulhões apenas os acentuou. A redução dos salários reais, em vez de resultar em aumento das ofertas de emprego, apenas propiciou ao mercado comprador de força de trabalho a possibilidade de aproveitamento da capacidade existente desse fator com maior taxa de exploração. A política trabalhista de Campos e Bulhões, visando a repressão e a submissão dos sindicatos à ditadura, esteve longe de representar aumento de oportunidades de emprego aos trabalhadores, a não ser, talvez, nos quadros da repressão. A política cambial empreendida a partir de 1964 inverteu a prioridade do modelo de crescimento econômico brasileiro via exportações, transferindo-a ao atendimento da demanda efetiva em privilégio do interesse externo. O apego à manutenção do equilíbrio do balanço de pagamentos, na verdade, significou o total desapego à arquitetura cambial empreendida nos anos 1950 por intermédio da SUMOC, a qual foi um dos pilares da substituição de importações. A retirada desta condenou aquela. A reforma do sistema financeiro nacional foi um importante indicativo da índole concentradora de renda da política de Bulhões e Campos. Em alguns anos, menos bancos concentravam mais capital, em um sistema que recebia proteção e privilégios do Estado, além de contar com a citada correção monetária. Página 192. Concebida em um ambiente antipopular e antinacional, a política econômica do PAEG dificilmente encontraria espaço de ação em um regime que não fosse uma ditadura. Conquanto fosse parte de um discurso do caos, o qual participou da preparação do ambiente golpista de 1963-1964, o alcance de longo prazo daquela política econômica somente pode ser verificado na montagem de um modelo concentrador de renda. Ademais, a contenção inflacionária teve êxito apenas enquanto se promovia a reestruturação da produção e da distribuição da riqueza nacional. O discurso de responsabilidade fiscal nem isso teve. A política monetária limitou-se a diminuir a velocidade da oferta de meio circulante, à custa da queda da demanda efetiva. Uma vez dadas as condições para a captação de uma parcela maior do excedente do produto, as forças que deram o golpe prontificaram-se a mudar a política econômica em favor de um novo ciclo acumulativo. Quando colocado o resultado de longo prazo da economia brasileira em comparação com o potencial de desenvolvimento desencadeado durante o processo de substituição de importações, barrado em definitivo pelo golpe, tem-se que, início da citação, o total dos prejuízos causados pelo PAEG ao desenvolvimento brasileiro parece escapar mesmo das tentativas de mensuração. Quantificar a diferença entre um país que tivesse dado continuidade às iniciativas de 1945-1964 e o que teria se formado a partir do golpe de abril de 1964, parece, em última análise, um daqueles dolorosos exercícios contrafactuais de comparação entre o que foi e o que poderia ter sido. Souza, 2005, página 76. Fim da citação.